palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor. Se sou fiel um pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarravam os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando o traje de festa, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho nos fala que Deus chama maus e bons. No entanto, esse chamado que Deus faz às pessoas boas e também às pessoas más precisa de ser correspondido através de um amor verdadeiro. Por isso, o traje da nossa festa, ou seja, a roupa que nós vestimos, deve ser a misericórdia e a graça de Deus. O amor divino deve ser o nosso traje de cristãos, a nossa roupa. E isso São Bernardo, ele entendeu muito bem na vida dele. Desde cedo ele entendeu isto. E assim, sendo ele um monge cisterciense, depois se tornando abade do mosteiro de Claraval, ele viveu desde o princípio da sua vida religiosa naquele mosteiro
a espiritualidade, a importância da obediência. E isto é muito atual, não somente na vida dos religiosos cistercienses, mas na vida de nós padres diocesanos, outros também religiosos, inclusive vocês leigos. Todos nós somos chamados à obediência. Primeiramente, a obediência a Deus. E quem obedece a Deus com fidelidade vai obedecer também a nossa igreja. Nós vivemos, ultimamente, um mundo que não quer viver a virtude da obediência. Acha que ser obediente não é bom, não faz mal, é algo humilhante. É que nós não entendemos ainda a virtude da obediência. Precisamos obedecer a Deus e obedecer à igreja e perder a nossa prepotência de achar que nós sabemos mais e que somos livres ao sermos desobedientes. Quem é desobediente não é livre. Quem desobedece a Deus, desobedece o Evangelho, desobedece a igreja, não é livre. Por que que não é? Se diz amar a Deus, mas, ao mesmo tempo, a sua prepotência é colocada acima de Deus. Se diz pertencente a uma comunidade cristã, pertencente à igreja, mas coloca a sua prepotência acima da comunidade e acima do ensinamento da igreja. E isso não é liberdade. Isso é um aprisionamento no seu egocentrismo, no seu individualismo, na sua prepotência, na sua autossuficiência. Isso não é liberdade. Por isso, São Bernardo, ele é para nós um exemplo de um homem que buscou a santidade, sendo obediente e livre. Também é muito atual o que ele escreveu e deixou para nós de exemplo de vida sobre a importância da palavra de Deus. Às vezes nós falamos da palavra e não queremos vivê-la. Ele falou da palavra, pregou sobre a palavra, ele era um grande mestre espiritual, um grande pregador de retiros e viveu a palavra. Nós também devemos viver da palavra. Aquilo que Jesus Cristo responde quando foi tentado: não só de pão vive o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. São Bernardo, ele procurou viver isso que Jesus disse, viver também da palavra, colocar a palavra como centro da sua vida espiritual, da sua vida mística, ascética. Também valorizou muito a liturgia. Deixou belos escritos para a vida monástica através da liturgia, sobre liturgia. Às vezes nós ficamos ignorando a liturgia na igreja, querendo fazer de qualquer jeito. Estamos errados e isso é um pecado. Por quê? É não levar a sério a própria palavra de Deus, porque a nossa liturgia está fundamentada na palavra e na tradição de nossa igreja. E é a liturgia que dá unidade para a nossa igreja. Imagina se você está viajando para um país que você não domina a língua daquele país. Vamos falar, por exemplo, do alemão, que é uma língua não fácil de entender. Você estiver lá na Alemanha, estiver participando de uma missa, ou outro país da sua escolha, que você gostaria de conhecer, mas não sabe falar a língua nativa daquele país. Se você estiver lá e ao participar de uma missa, com uma boa liturgia,
que a igreja nos oferece, nos ensina para ser vivida, mesmo não entendendo a língua local, você vai entender todas as partes da missa. Mas imagine também se você chega em um lugar desse e lá, cada momento da missa, inventa alguma coisa que não faz parte da missa. Tenha certeza que você não vai conseguir. E também nós que acolhemos pessoas do exterior. Se nós acolhermos alguém em nossa paróquia e aqui for bem celebrada uma liturgia, a liturgia da missa e também outras liturgias, a pessoa vai conseguir acompanhar mesmo não entendendo a nossa língua, o nosso idioma. Mas veja só que é importante, então, levarmos a sério a liturgia. Por isso, quis trazer este exemplo. Eu já participei de missas de línguas que eu não entendia nada. Assim como também presidi para pessoas que não entendiam o português, mas acompanharam bem. Por quê? Porque fui fiel à liturgia e quando participei também de missas em outros países, também a liturgia foi fiel. Por isso é importante a unidade da nossa fé, a unidade da nossa igreja, ela se deve muito à catequese e à liturgia. Se não houver uma boa catequese e também a liturgia, que ela própria já tem a sua natureza catequética, nós iremos perder cada vez mais a unidade de nossa igreja. E São Bernardo da Brém, ele fala do amor. Quando ele vai falar do amor, ele fala que o amor não precisa de ter frutos, de você buscar frutos por causa do amor. O ato de amar é o próprio fruto do amor. O que São Bernardo quer dizer com isso? Que muitas vezes nós queremos amar de maneira interessada. E isso, na verdade, não condiz com o amor cristão que nós pregamos. Nós devemos amar sempre, e o fruto do amor deve ser o nosso próprio ato de amar. Nós não podemos ficar buscando frutos do amor, e se assim nós percebermos que não vamos colher frutos, nós vamos deixar de amar, deixar de praticar o bem ou coisa da natureza. Por isso São Bernardo também nos ensina a verdadeira dimensão do amor cristão. É aquele que não exige fruto em trocas, mas o próprio ato de amar é o fruto do amor. Por isso aprendamos com São Bernardo a importância da obediência, da palavra de Deus em nossa vida, da liturgia em nossa igreja. Em todas as liturgias eu falei da missa, mas também os outros sacramentos, sacramentais e outras celebrações, e também a importância de um amor verdadeiro. E que a nossa igreja, seguindo o exemplo de São Bernardo de Claraval, este abade e doutor de nossa igreja, possamos nós ser um povo mais santo, mais obediente, que não vive somente de pão, mas da palavra, amantes da liturgia e prontos para amar, sem esperar nenhum fruto em troca. Porque o ato de amar já é o próprio fruto do amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.